Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui de novo pelas nossas lives do Observatório, num programa muito importante que construímos em torno de observatórios em rede. Somos um observatório da cidade, mas na verdade somos parceiros de vários observatórios em Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil. Temos redes que se comunicam, redes de conhecimento, redes de pesquisa, rede de estudos, redes de métodos, de indicadores, de metodologias. E é dessa forma que a gente conhece as cidades, é dessa forma que a gente conhece os problemas, não é, que acontecem todos os dias nas nossas vidas, no momento de incertezas em que o mundo todo se preocupa, não é, com o futuro. Que futuro nos reservam todos esses problemas que nós estamos criando com os nossos modelos de desenvolvimento econômico, que são precários, o nosso capitalismo possessivo, o nosso individualismo sem limites, nossa forma insustentável de lidar com o planeta, relações cada vez também mais difíceis e mais precárias em relação ao estresse da vida que nós vivemos nas cidades. E é por isso que os observatórios estão sempre em rede, e é por isso que nós, o Observatório de Fortaleza, que somos o Observatório da Governança do Plano Fortaleza 2040, resolvemos propor aos observatórios do Ceará uma plataforma que vai nos reunir todos esse ano para que a gente esteja em rede discutindo os problemas do Ceará. E problemas não nos faltam, nós temos muitos. E hoje eu vou receber uma pessoa especialíssima, que é a Grace Albuquerque, do Observatório da Violência e Direitos Humanos da região do Cariri, lá da nossa Universidade Regional do Cariri, a nossa querida URCA. Ela deve daqui a pouco estar por aqui, deve estar aparecendo, porque a gente vai falar exatamente com o Observatório da Violência e dos Direitos Humanos da região do Cariri. Precisamos avaliar nesse momento como é que anda a questão da violência, não é? A violência doméstica, a violência perpetrada, né, nas residências em que as pessoas estão vivendo confinamentos, muitas vezes em condições muito precárias de vida, em espaços exíguos, com problemas de todas as ordens, de natureza emocional, afetiva, econômico-financeira, social, cultural. Quais são os impactos e as repercussões dessa pandemia terrível na vida das pessoas, nessa tentativa nossa de nos resguardarmos em casa? O que é que acontece em casa? O que é que acontece nas casas, nas relações familiares, que são, digamos assim, que vivem situações novas, né? Situações inesperadas, porque as pessoas têm ritos e hábitos de saírem de casa, não é? E as famílias assim se organizam, têm a sua cultura, né? Seu conjunto de valores na forma de lidar com família, com filhos, não é? E tudo isso acaba sendo um grande problema, porque ao estarmos todos em casa, isso suscita uma série de problemas que são dramáticos, não é? Então, nós vamos aqui receber a Grace Albuquerque, do Observatório da Violência e Direitos Humanos. Eu ainda não estou vendo a Grace aqui, imagino que ela esteja chegando, são 5 horas mais 2 minutinhos. Grace é a nossa convidada, é com ela que eu vou falar sobre especialmente a situação do Cariri. Hoje a região sul do Ceará, o Cariri, é uma região que está cercada e bem dotada de universidades. As universidades, elas são essenciais, porque são elas que, em geral, acolhem esses observatórios. São as universidades que realmente são os espaços privilegiados de pesquisa. O Cariri hoje é uma região extremamente estruturada no sentido da produção do conhecimento científico, do pensamento crítico, da produção de indicadores, de laboratórios e observatórios voltados a vários temas que nos interessam a todos, não é? Então, é por isso que nós estamos realmente recebendo o Observatório do Cariri, porque nós queremos entender as questões relativas à violência e aos direitos humanos nessa perspectiva da violência doméstica. E eu queria já ir dando aqui algumas informações para vocês, um pouquinho sobre o Cariri, para que vocês percebam
digamos assim, enquanto a nossa convidada, desculpem, não chega, a Grace, eu vou aqui colocando algumas questões e alguns dados que são importantes para que a gente possa situar a nossa live de hoje. Bom, vamos falar sobre as perspectivas do enfrentamento à violência na região do Cariri, não é? E vou aqui a alguns dados. Nós sabemos que o Cariri é uma região culturalmente importantíssima, economicamente também, mas é uma região onde a presença da violência é bastante forte. Esse é um dado que nós precisamos aqui realmente afirmar, não é? Daí a importância da criação desse observatório, não é, voltado aos direitos humanos e ao enfrentamento à violência, exatamente porque é uma região, especialmente na região do Crajubar, não é? Eu estou vendo que a Grace está aqui, ela vai já chegar aqui, ela vai pedir para ser convidada, não é, Grace? Você tem que entrar aqui para eu poder, você tem que pedir para que eu possa fazer você entrar. Então, fico aqui aguardando. E em relação ao... Agora eu acho que vai dar certo. Acho que agora sim, ela vai entrar aqui. Quer ver? Vamos ver se ela entra. Acho que agora vai. Agora vai. Como vai, Grace? Boa tarde, vou bem. Que prazer te ouvir e te ver. Eu estou aqui conversando um pouquinho, esperando você chegar, mas queria colocar algumas questões antes de passar a palavra para você. Primeiro, eu estava dizendo da importância dos observatórios cearenses, entre eles os observatórios hoje caririenses, que vêm mostrando a que vieram, pesquisas na área de cidade, de políticas públicas, a questão dos direitos humanos, né? A nossa querida URCA, tão importante para nós, a Universidade Regional do Cariri, que tem uma projeção muito maior do que uma projeção cearense, ela é uma universidade realmente dessa bacia cultural do Araripe, importantíssima, que tem um papel fundamental para uma região que tem muitos contrastes, né? Eu estava aqui dizendo, antes de você entrar, que o Cariri é certamente a nossa região culturalmente mais rica. Acho que é indiscutível isso. No entanto, é uma região violenta, não é? Então, temos aí um dado que parece um paradoxo, mas é importante nós entendermos que quando a gente fala de cultura, a gente está falando de um conjunto de valores que sustentam uma sociedade num determinado tempo histórico. Então, a cultura da violência também é cultura, não é isso? Então, nós temos que entender que traços dos nossos imaginários, das nossas tradições culturais, de uma sociedade cheia de hierarquias, de uma sociedade machista, de uma sociedade extremamente... que também tem uma misoginia nas suas práticas, nas suas éticas, uma sociedade que é racista. Somos no Brasil, talvez agora a gente esteja finalmente colocando o Brasil eu diria assim, num processo até terapêutico, psicanalítico, no divã, porque agora nós estamos dizendo coisas que antes eram recalcadas, não é? Havia uma certa construção mítica sobre o Brasil, especialmente sobre a sociedade brasileira, com aquele mito do sincretismo racial, cultural, nós somos incríveis, maravilhosos, somos uma democracia verde e amarela. Isso é um ledo engano, é um gravíssimo engano, e para isso servem observatórios, porque nós trabalhamos com pesquisa, com dados reais, com dados fáticos, não é? E eu queria aqui apresentar para quem está com a gente, para quem está chegando, um pouquinho dessas informações relativas ao Observatório dos Direitos Humanos e da Violência do Cariri. A gente saiu levantando essas informações junto com vocês, analisando um pouquinho esse perfil, por exemplo, das vítimas de violência, né, dos anos 2016 até o ano de 2019. Então, a gente vê, por exemplo, essa violência em torno da mulher, que é bastante acentuada, maioria de mulheres jovens adultas, em média 85% desse universo de mulheres, são elas que estão, portanto, sofrem violência e têm atendimentos que são realizados, não é, dentro desse quadro, digamos assim, do famoso Crajubar, não é? Crato, Juazeiro e Barbalha, não é? Então, nós não temos ainda, talvez, a informação sobre o perfil socioeconômico, cultural dessas mulheres, mas sabemos que são mulheres jovens e adultas e que 50% dessas vítimas sofreram violência de parceiros de relacionamentos estáveis, não é? Ou seja,
eram pessoas que tinham um relacionamento estável ou eram pessoas que eram divorciadas também. Esse também é um outro dado interessante. Então, prova que é um percentual muito alto, não se trata de alguma coisa que seja imprevisível ou que seja aconteça num contexto não planejado, né, na vida familiar. Não, eram pessoas conhecidas, eram pessoas que faziam parte da vida dessas mulheres, não é? É preciso talvez destacar também essa faixa etária, né, de mulheres jovens e de mulheres adultas, não é? Pessoas que estão em processo de consolidação das suas vidas profissionais, mulheres buscando autonomia, buscando autoafirmação, muitas já bem situadas em termos econômico-financeiros, com seus salários, não é? E esse perfil de mulher, no final das contas, não está imune a esse tipo de comportamento doméstico. Então, esse aspecto também eu acho que é importante nós percebermos, não é? Quer dizer, no Brasil, em cada 5 dias de falta de trabalho, um dia, e esse dado é impressionante que vocês levantam, decorre da violência de gênero, portanto, sofrida por mulheres. Então, isso também causa impactos também na economia do nosso país, do nosso Estado. Essa questão da violência também tem uma tonalidade que é um pouco surpreendente, mas ela é muito urbana, não é, Grace? É muito urbana, no sentido de que 80% dos casos acontecem, não é, em casas nas cidades. Não é? E essa informação também é importante para a gente entender que as cidades não são um lugar necessariamente da civilização, do progresso e das práticas civilizatórias e adequadas. Pelo contrário. Talvez o lugar e o repositório do estresse, da situação de sofrimento, das angústias, a própria cidade e a vida na cidade suscita violência, né? A violência está fora de casa e está dentro de casa, e é importante a gente entender isso para que a gente possa ter políticas públicas favoráveis a essa mudança. Um outro aspecto importante é que a violência acontece muito à noite, né? À noite e de madrugada. Isso prova, antes da pandemia, que esses fatos aconteciam na volta né, dos componentes da família para casa, né, que é a hora do repouso, que em princípio seria a hora da serenidade, do encontro, da troca de afetos. Mas isso acontece, sim, essa presença, especialmente do agressor do gênero masculino contra a sua mulher, ou contra a sua ex-esposa, ou contra a sua companheira, isso acontece à noite de madrugada. O fato de também, digamos assim, o lugar da ocorrência ser o domicílio da própria vítima é um outro dado muito importante, né, Grace? Porque aí a gente percebe isso, quer dizer, não é uma coisa de uma mulher que esteja num lugar inóspito, numa situação de insegurança, numa situação não planejada. Não, isso acontece no lugar que para essa mulher deveria ser o lugar de maior segurança, né, que é a sua própria casa. Então, aí nós temos números impressionantes, porque vão a 80% também dos casos, não é? Então, do total de dados coletados pelo Observatório da Violência e Direitos Humanos da região do Cariri, no ano de 2019, portanto, o ano passado, são dados atualíssimos, não é? Verificou-se que 1.736 atendimentos aconteceram em delegacias, o que dá aí em torno de 76% dos casos. Acredito que ainda há muitas mulheres, Grace vai conversar sobre isso com a gente, e ela vai nos mostrar que certamente esse número não é exato, porque muitas mulheres sequer querem se expor e, portanto, vão às delegacias para assumir essas violências sofridas, não é? Então, esse perfil é um perfil que se mantém, não é? E em relação a isso, eu queria aqui, antes de passar a palavra para você, Grace, eu queria dizer quem você é, e acho muito importante que a gente, nesse programa chamado Observatórios em Rede, a gente aqui prestigie esses atores, né, que fazem parte, portanto, do cotidiano das pesquisas, nas temáticas mais amplas, que vão apoiar a construção de políticas públicas em todos os setores, que são os observatórios. Vida longa a todos os observatórios. Eu queria dizer que o Observatório da Violência e dos Direitos Humanos da região do Cariri tem como missão o comprometimento com essa prática dos direitos humanos, no sentido de contribuir com a construção de instrumentos práticos e teóricos que possam transformar a sociedade nessas temáticas. Desde 2015, foram realizadas diversas pesquisas
especialmente relacionadas às questões da violência contra a mulher. A violência contra crianças e também contra adolescentes, não deixando de lado a violência contra as minorias sexuais, que hoje são objeto de grande violência no país e no mundo. Entre outras, o Observatório está preocupado exatamente com a questão de material educativo, com essa divulgação de cartilhas, com essa ação pedagógica de sensibilização da comunidade, dos vizinhos, nas cidades, para que nós possamos salvar vidas, não é? E não deixarmos que mulheres possam ser sacrificadas, muitas das vezes de forma indefesa, pelos seus ex-maridos, ex-namorados, ex-cônjuges. A Grace Albuquerque é professora adjunta do curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri, é doutora em Ciências da Saúde pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina do ABC, é líder do grupo de pesquisa em gênero, sexualidade, diversidade sexual e inclusão, e coordena o Observatório da Violência e dos Direitos Humanos da região do Cariri, na nossa querida URCA, Universidade Regional do Cariri. Bem-vinda, Grace. É um prazer receber você aqui. Nós estamos em rede e continuaremos cada vez mais, porque tudo que vocês produzem nos interessa e tudo aquilo que a gente também em Fortaleza produz tem interesse a vocês e com vocês, porque nós somos um conjunto de observatórios que trocamos informação e queremos ampliar os dados que temos, são dados confiáveis e são essenciais para a formulação de políticas. Eu não sei como é que governos podem agir se não houver observatórios. Governos só poderão realmente formular políticas públicas, né, consequentes, se eles saírem da lógica do achismo, da visão curta, né, da visão eleitoral, da visão partidária, ou da intuição, ou dessa visão empírica da realidade. E pelo contrário, o que nós queremos é que tudo isso, essa visão achista, seja abandonada em nome do conhecimento científico, que é esse o conhecimento que permite que a gente evolua, que a gente se desenvolva enquanto sociedade. Então eu queria aqui passar a palavra para ti, Grace, e dizer assim, qual é a sensação que você tem diante desse observatório criado? Você ouviu, Grace? Não, porque travou. Na hora que você travou, ia perguntar, travou. Então, deixa eu te repetir. Eu estou te perguntando o seguinte, em relação ao Observatório dos Direitos Humanos e da Violência que você coordena e lidera, você é otimista no sentido de que esse observatório ele tem contribuído para enfrentar esse grau de violência que ainda é tão surpreendente na região do Cariri? Inicialmente, boa tarde mais uma vez. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade de que a gente possa discutir em rede e que essa discussão em rede, ela levanta indagações, levanta um questionamento e nos faz, né, refletir cada vez mais sobre as problemáticas que nos circundam, dentre elas a violência. E aí, assim, frente a essa pergunta, sim, por mais que a violência a gente saiba que é um problema crônico, ele é um problema crônico na nossa sociedade, né? Ele é um problema histórico, mas ele tem uma cronicidade. A gente acredita que os dados do observatório, que existe desde 2015, né, e que vem desenvolvendo suas atividades desde então, eles são, sim, necessários e importantes para que a gente possa enfrentar o problema na região. E aí eu vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, quando a gente aponta algumas lacunas nos serviços de saúde, a gente está trazendo evidências de que essas lacunas elas são importantes de serem solucionadas. Por exemplo, um dado muito claro que você bem apresentou aí é o número de mulheres que sofrem violência no horário de noite e de madrugada, que são os horários, por exemplo, que as delegacias de defesa da mulher estão fechadas. Então, a gente bate muito nessa tecla de que é necessário um serviço de 24 horas, todos os dias da semana, para que essas mulheres elas se sintam seguras e acolhidas a procurar a rede de enfrentamento.
Os nossos dados do observatório, eles apontaram, no ano de 2016, um índice muito elevado do município de Crato comparativamente ao município de Juazeiro do Norte. Nessa época, participei de audiências públicas e estava-se, por exemplo, na decisão onde é que poderia ser instalado o Nudem. Os dados do observatório foram importantíssimos para a vinda do Nudem para o município do Crato. Recentemente também estive em audiência pública apresentando os dados do observatório para a possibilidade da vinda de um juizado de violência doméstica para o município do Crato, para diminuir a sobrecarga do município de Juazeiro do Norte. A Casa da Mulher Brasileira, né? A Casa da Mulher, que já foi aprovado, né, pelo nosso governador, está para ser implementada. Ela também foi um importante avanço que teve como subsídio também os dados do observatório. Então, o observatório ele tem contribuído nesse diálogo, nessas demandas. Os nossos dados, a gente dialoga com o movimento, a gente apresenta esses dados aos integrantes da rede de enfrentamento, aos gestores. Então, a gente quer realmente dialogar com esses setores e com a população para realmente apontar quais são os problemas que existem na nossa rede de enfrentamento. Quem são essas mulheres que sofrem violência? Porque é interessante, sim, termos o quantitativo dessas mulheres. Tantas mulheres elas sofrem violência. Qual foi, por exemplo, o ano em que o número foi maior? Ou quais são os meses em que o número de violências elas são maiores? Isso é importante? Mas acreditamos que temos que ir mais além. Temos que conhecer quem são essas mulheres que estão por detrás desses números. Porque é esse perfil que vai me dizer qual é a vulnerabilidade. Ou seja, é esse perfil que vai apontar aonde é que eu tenho que investir para prevenir a ocorrência da violência. Então, se são mulheres, como os nossos perfis, eles apontam, se são mulheres negras, com baixa escolaridade, com baixa renda, e aí os estudos, eles são claros, né, em dizer que a baixa escolaridade e a baixa renda aumentam, por exemplo, a dependência financeira das mulheres em relação aos seus agressores. Por que não se pensar em investir em estratégias que possam empoderar essas mulheres e fazer com que essas mulheres possam adentrar e se manter no mercado de trabalho, por exemplo? Quais são os impactos, por exemplo, da violência na prole, nos filhos dessas mulheres? Muitas vezes a gente só pensa no episódio da violência, mas é importante a gente pensar em estratégias à frente. O que é que esses episódios de violência vão interferir, por exemplo, no presente e no futuro das crianças e dos adolescentes? Então, é essa dinâmica, é esse diálogo que o observatório propõe. Então, conhecer quem são essas mulheres, traçar o perfil e apontar as lacunas, tanto de deficiências da rede de enfrentamento, que a gente encontra, sim, principalmente em relação a preenchimento de fichas, de notificação, por exemplo, ou as fichas de atendimento dessas mulheres. Muitos dados, eles são importantes e a gente, infelizmente, acaba encontrando que eles não são devidamente registrados, quanto a apontar o que é que precisa, de fato, ser feito. Eu vou dar um outro exemplo, que a gente também dialoga muito sobre isso. É importante a gente também saber, é importante sabermos o perfil das vítimas? Sim, é importante. Lógico, porque ele vai direcionar a elaboração de políticas públicas e de estratégias de enfrentamento. Mas é tão importante também saber quem é o agressor. Qual é a motivação da violência? Que tipo de violência? As lesões, com mais aprofundamento desses dados. Então, por exemplo, o que a gente observa é que o registro das ocorrências fica muito focado na vítima e em algumas variáveis da vítima e em relação à violência. Mas o agressor, quem é o agressor? A faixa etária, o sexo, a escolaridade dele, a renda dele, o vínculo, por exemplo, com a vítima, às vezes, esses dados eles não aparecem. E isso é importantíssimo. Porque tão importante é conhecermos o perfil da vítima, mas tão importante também é conhecer o perfil de quem agride. Porque a partir de saber quem é que agride, eu também vou poder pensar em estratégias para mirar justamente naquele público específico que agride precocemente
e evitar lá na frente casos de violência. Então, assim, esse é o nosso trabalho do observatório, que a gente vem realizando desde 2015. A gente tem um grupo de professores e um grupo de alunos, de bolsistas pela universidade, que realizam essa coleta cotidianamente nos serviços da rede de enfrentamento do Complexo Crajubá, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Lembrando que a nossa coleta, ela não é uma coleta de fontes secundárias. Então, por exemplo, a gente precisa ter acesso aos boletins de ocorrência, a gente precisa ter acesso à ficha de notificação, lógico, preservando-se toda a identidade das vítimas. Nosso objetivo não é expor ninguém, há uma preservação de identidade. Agora, a gente extrai as informações que constam nesses documentos a partir de um checklist que nós elaboramos. Então, a nossa coleta é em campo, porque a gente não quer só saber os números, a gente quer realmente conhecer a vítima. E em cima disso, como eu coloquei, a gente dialoga com a rede de enfrentamento local, a gente faz as nossas publicações elas são entregues aos representantes da rede de enfrentamento, ao movimento de mulheres, é publicizado para a comunidade em geral, para a academia, e a gente também atua no paralelo da extensão também, a gente não só faz pesquisa, a gente também faz extensão. Então, a gente participa de oficinas, minicursos, palestras, cursos. A gente sempre está debatendo essa temática da violência nas escolas, na própria Expocrato, por exemplo, que é um evento bem conhecido aqui na nossa região, que congrega um grande quantitativo de pessoas. A gente sempre está presente, porque é importante dialogar. Como você bem pontuou, os casos eles já são elevados. Mas imagine, ou tenha certeza, que eles são muito maiores. Porque existe uma subnotificação dos casos de violência por basicamente 2 motivos. Um dos motivos, um grande número de mulheres não se vê como uma vítima de violência. Porque muitas mulheres associam violência à violência física. Então, ou seja, ele não me bate. Se ele não me bate, eu não sofro violência. Mas aí existem inúmeros outros tipos de violência. A violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica. Então, ou seja, outros tipos de violência e que são muito prevalentes, a maioria das mulheres não se vê como vítima. Então, reforçar o conhecimento dessas mulheres, levar até essas mulheres o conhecimento é um dos objetivos também do observatório. E um outro ponto também que faz com que ocorra subnotificação é a própria revitimização na rede de enfrentamento. Tanto a revitimização que elas sofrem quando elas adentram a rede de enfrentamento, quanto o julgamento dessas mulheres. A mulher é vítima, mas ela acaba se tornando culpada da agressão que ela sofreu. Então, essa lógica de culpabilizar as mulheres tem repercutido com que essas mulheres elas não procurem a rede de enfrentamento, mesmo sabendo que elas são vítimas. Então, assim, é algo que ainda está muito estruturado, muito enraizado na nossa sociedade, principalmente na nossa região, né? A região Nordeste, que é bem característica mesmo, o perfil de masculinidade, de macho realmente, o famoso cabra da peste, né? Então, assim, é importante que a gente tenha e leve em consideração esses fatores e esse contexto para a gente pensar, de fato, a violência contra a mulher. Muito bom, muito interessante, né? Você coloca aí pontos tão importantes, Grace. Eu estou aqui só pensando. Agora, eu queria te colocar duas questões, assim. Uma vez, conversando com uma amiga muito querida, que também é uma grande liderança na área aí dos estudos e das pesquisas contra a violência sobre a mulher, que é a Mônica Barroso, né, que é defensora pública, uma pessoa foi secretária da Mulher no governo Cid Gomes, e ela me dizia o seguinte: Cláudia, o impressionante é que, por mais que a gente queira tratar a questão da violência como uma questão, digamos, cultural, no sentido de que o fulano é violento porque não estudou, mas a gente vê que os números da violência são importantíssimos em países onde a formação e a escolaridade são altíssimas, né? Então a gente percebe que a violência está presente na França, está presente na Inglaterra, está presente na Espanha. Então ela não é também só do Cariri, né? No sentido de que é um traço dessa nossa humanidade, essa questão mesmo de um machismo exacerbado que vem, né, passando de séculos a séculos e que, mesmo nas chamadas sociedades evoluídas, civilizadas, essas questões continuam acontecendo, né? Então, essa violência contra a mulher, ela acontece também em segmentos sociais de gente que estudou, de gente que tem bom
bom padrão econômico de vida? Esse é um aspecto que eu queria que você talvez falasse um pouco sobre ele. E depois eu queria que você me falasse um pouco sobre a pandemia. Como é que ela entra? Eu aqui citei um pouco no começo da minha fala, mas eu queria muito ouvir você. Parece que os números estão sendo exponenciais, ou seja, as relações domésticas, elas são, parece que nesse momento elas ficam muito à mostra, não é? Pela própria pandemia, que revela o quanto essas pessoas que vivem juntos não suportam estar juntos muito tempo, não é? E que isso resvala em comportamentos violentos, não é verdade? Em relação ao primeiro questionamento, sim, a violência, ela está presente na vida da mulher, e aí eu posso dizer, desde o momento que a mulher nasce, ela é violentada. Porque desde o momento que ela nasce, já está traçado para ela, e aí isso é fato, as nossas, vamos assim dizer, desigualdades ou os nossos estereótipos de gênero, eles já são impostos. Então, desde que a mulher nasce, já é traçado um destino para ela. Embora o perfil, ele, vamos assim dizer, aponte, né, os estudos quantitativos, né, os estudos que nós desenvolvemos, eles apontem que existe uma suscetibilidade maior de determinadas mulheres sofrerem violência, isso não significa que a violência não ocorra no perfil contrário. Então, a violência, sim, ela está presente em mulheres de alta escolaridade. A gente tem encontrado, sim, nos nossos registros, sim, mulheres que têm bons empregos e que estão, por exemplo, estáveis no mercado de trabalho. Então, ser mulher é ser vítima de violência. Aí, quando eu estou falando violência, eu não me detenho somente à violência doméstica. Eu estou me detendo à violência de um modo geral, né? A violência Sim. Muito mais ampla. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu sou mulher, eu sou acadêmica, né? Eu sou professora universitária e eu sou mãe. Eu sou mãe. Então, eu tenho uma filha e, lógico, é imposto socialmente a nós, mulheres, né? Delegarmos ou dividirmos as nossas atividades entre o trabalho e o cuidado com a prole. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Eu estou vinculada a um programa de pós-graduação. A CAPES, por exemplo, ela estipula que nós, para nos mantermos nos programas, nós temos que ter um nível de produtividade X. Porém, quando as mulheres, e os estudos já apontam, quando as mulheres elas têm seus filhos, entram em licença maternidade, a produtividade cai dessas mulheres. O que é que isso significa? Se a produtividade cai dessas mulheres, essas mulheres elas não conseguem se manter em programas estricto sensu. Elas tendem a sair desses programas. Isso é uma violência, porque não existe ainda hoje uma avaliação ou uma prerrogativa da CAPES de pontuar, por exemplo, de forma diferenciada mulheres que têm filhos ou que vivenciaram um período X de licença maternidade. Então, eu posso dizer sim que em todos os contextos na qual as mulheres estão inseridas, elas sofrem violência. E como eu coloquei, eu estou ampliando essa violência não somente para uma violência doméstica, mas uma violência geral. Uma violência que está presente no cotidiano das mulheres. Então, eu posso dizer que eu sofro, sim, um tipo de violência. Ou eu me sinto violentada, porque eu tenho direitos violados nesse sentido. Então, a gente tem que pensar também nessa perspectiva, certo? Essa violência, não é, Grace? Essa violência está presente também na diferença dos salários, né, entre homens e mulheres, né? As mulheres ganham menos. Então, essa violência ela é de natureza econômica, ela é institucionalizada na própria atividade profissional, não é? Ela é simbólica nas relações sociais, porque mulheres divorciadas são mulheres que ameaçam casais que estão aí dentro do mundo cristão bem casados, né? Elas estão muito mais suscetíveis a violências no sentido da forma de se vestir, de trajar, na vida social, na ida no restaurante, estando em grupos com amigas, todas são frentes de violência, não é? Isso, e mesmo que se a gente for avaliar um contexto na qual a mulher, ela, como você bem pontuou, né? A violência, ela atinge todas as mulheres. E aí, mesmo
em uma mulher que tenha um perfil, vamos assim dizer, uma condição social e econômica favorável, se a gente for avaliar, ela sofre violência. Se a gente for levar em consideração todo esse contexto na qual a mulher está inserida, ela sofre violências. Mesmo que ela, como você bem pontuou, eu tenho um trabalho estável, mas será que eu desempenho a mesma função que o meu companheiro, meu parceiro de trabalho do sexo masculino? Será que eu ganho igual? Será que para que eu possa conseguir uma promoção ou uma progressão, a depender do local aonde eu estou vinculada, eu vou conseguir com a mesma, vamos assim dizer, entre aspas, facilidade ou dificuldade que o meu companheiro parceiro do sexo masculino? Então, é nisso que a gente tem que pensar. É nisso que a gente tem que avaliar. E aí, na política, principalmente, as mulheres, elas não ocupam os espaços de decisão. As mulheres têm que estar inseridas nos espaços de decisão. Os homens, eles ocupam esse espaço e eles estão aí propondo políticas públicas, legislando, a maioria a seu próprio favor. Então, as mulheres, elas têm que começar a ocupar esses espaços para que elas também, dentro do local da tomada de decisões, né, ela exerça também esse poder. E aí sim, a gente vai conseguir mulher pensando realmente para as mulheres, né? Então, é importante que a gente tenha, sim, esse diálogo e a possibilidade de que a mulher avance cada vez mais. Avançamos? Avançamos. Mas precisamos avançar, principalmente nos tempos atuais. Estamos vivenciando um retrocesso, e isso é claro. Estamos vivenciando, ao longo desses tempos atuais, um retrocesso nos avanços anteriormente conquistados. E aí, principalmente nos direitos das mulheres. Eu sempre falo isso. E diante de qualquer crise, o primeiro público que é atingido é as mulheres. E aí a gente pode avaliar muito bem a pandemia. A pandemia deixou isso cada vez mais claro, escancarou essa realidade. Então, quando a gente fala, e aí já entrando no segundo questionamento, quando a gente fala dos impactos da pandemia nas mulheres e na violência contra as mulheres, a gente consegue vislumbrar um cenário catastrófico. O que já era crônico se agudizou. Então, ou seja, a gente tem que mulheres, elas agora, por normativas, né, legais, a gente sabe que para conter o avanço do coronavírus, o distanciamento social, ele está sendo adotado no Brasil, e aí não só no Brasil, no mundo como um todo, né, para que a gente possa reduzir o contágio e, consequentemente, evitar o colapso dos serviços de saúde. Então, o que é que se preconiza? O fique em casa, você fica em casa. Mas a casa, como também você bem colocou, o ideal de segurança, o ideal de proteção, para as mulheres que sofrem cotidianamente violência, é um tormento a mais. Elas acabam sendo vigiadas 24 horas por dia. Então, ou seja, é uma tensão maior, é um estresse maior, é o potencial para conflitos maiores. Por quê? Porque, semelhante à orientação de fique em casa, eu estou ficando mais tempo em casa e possivelmente o agressor também está ficando mais tempo em casa. E aí, os conflitos aumentam. A mulher que fica em casa, quando ela não consegue, ou quando ela não tem um vínculo empregatício, que ela não consegue desenvolver um trabalho home office, por exemplo, ela tem, e mesmo que ela desenvolva, ela tem uma sobrecarga de trabalhos domésticos. A gente tem escutado isso. Por quê? Porque além da sobrecarga de trabalhos domésticos, é importante que se diga que agora, além da responsabilidade de alimentação e higiene com as crianças, ela agora é responsável pela educação das crianças. Porque as escolas e as creches, elas estão fechadas. Então, a ela, culturalmente, é delegado o cuidado com a prole. Então, ou seja, geralmente o parceiro não participa dessa divisão. Então, isso sobrecarrega ainda mais a mulher fisicamente e mentalmente, potencializa os conflitos dentro de casa e potencializa a violência. Então, ou seja, é muito complicado a gente pensar nessa situação, na pandemia, né? E ao agravamento dos casos de violência contra a mulher. Um outro ponto que eu levanto, que também é importante que se diga, é que o problema da pandemia tem repercutido também diretamente na economia, a gente sabe disso, e consequentemente na subsistência. Consequentemente na economia familiar, na economia dentro de casa.
muitos provedores do lar, e aí quando eu digo provedor, o homem, porque culturalmente isso é imposto a ele. Então, muitos provedores do lar, no caso, muitos homens, eles perderam seus empregos ou eles tiveram sua renda reduzida. E isso também tem impacto na masculinidade deles, tem impacto na autoestima. Isso pode potencializar tensões, pode potencializar estresse, pode favorecer o consumo de álcool e pode potencializar casos de violência. Então, é importante que a gente analise todo esse contexto quando a gente pensa em pandemia e violência contra as mulheres. E aí, como eu disse mais uma vez, diante de uma crise, o primeiro público que é afetado acaba sendo sempre o público feminino, né? Ele é o primeiro. E aí, voltando mais uma vez, quando eu falo crise, eu estou falando da pandemia. Mas eu vou expandir esse meu termo de crise para esses tempos atuais que estamos vivenciando. Mais uma vez, esse retrocesso. Diante dessa crise de retrocessos que estamos vivenciando, as mulheres, mais uma vez, são as mais atingidas. Não temos financiamento suficiente quando pensamos em políticas públicas para as mulheres e temos tido retrocessos nesse sentido. Então, é importante que se diga que é um momento de unirmos as forças, nos darmos as mãos para enfrentar o que está acontecendo e o que ainda virá a acontecer. Porque, em relação a isso, eu estou pessimista em relação à situação que tem atingido aí as mulheres de um modo geral. Você sabe, Grace, eu estava aqui te ouvindo e pensando que exatamente há mais de 2 anos atrás, eu participei de um livro chamado O Golpe na Perspectiva de Gênero. E eu até lancei esse livro, chegando no Observatório, nós lançamos esse livro, ele tinha acabado de sair da editora da Federal da Bahia, da EDUFBA, e era um livro de mulheres, organizado pela professora Linda Rubim, da Federal da Bahia, e a primeira frase de introdução, assim, de abertura do livro, ela dizia assim: precisamos falar de gênero, precisamos falar disso, não é? Porque também há até um certo silêncio em torno dessas questões, que são aquelas, que é uma outra violência que é a simbólica, né? É você não ter direito à fala, né? Não ter direito ao seu próprio discurso. O livro reunia mulheres que viveram experiências de gestão, que tiveram em liderança, em situações de político-partidárias, e todas elas um pouco se referiam à própria presidenta Dilma Rousseff e ao conjunto de violências que a presidenta Dilma sofreu no processo de, digamos assim, de destituição, não é, da sua legitimidade, da sua legalidade como presidente da República, e todo o processo ali simbólico que ela viveu para exatamente desmoralizá-la, não é? Retirá-la de um lugar de presidência, de liderança, de chefa de Estado, não é? Porque o movimento masculino foi forte e foi muito eficaz nessa capacidade de, digamos assim, desconstituir aquela mulher naquele momento até a situação do impeachment, que já é o rito final desse processo, né? Ali já se coloca, não é? Quer dizer, já se saúda o brilhante Ustra, não é? Que é o grande torturador, e ele ali já é saudado, e foi torturador da própria Dilma, não é? Esse livro é em torno disso. Eu fui secretária no Ministério da Cultura e vivi já esse processo antes de sair de lá e acompanhei de longe o final, não é? Era uma coisa dramática, uma coisa trágica. Várias pessoas estão nesse livro, O Golpe na Perspectiva de Gênero. Tá a Maria do Rosário, que foi ex-ministra, né, da mulher da Dilma, que é uma pessoa muito interessante, e que o nosso atual presidente, né, que ainda bem foi condenado, né, pelo STF, porque a forma que ele teve de insultá-la foi de dizer que ela era tão feia que ele não a estupraria, não é? Essa frase ficou aí para a história, trágica desse nosso país, não é? Que nesse momento é presidido por um homem que é um machista, um misógino, um sociopata, é o mínimo que eu posso dizer desse homem. E no livro está uma mulher que eu conheci no período da produção do livro, que era vereadora do Rio de Janeiro,
né, e que depois sofreu a pior das violências, que foi aquele assassinato, e que a nossa Marielle Franco, não é? Ela está no livro falando do que era ser mulher sendo vereadora. Ela, mais ou menos, o texto do livro revela os medos que ela tinha, e quando o livro é lançado, é exatamente o momento que ela é assassinada. Ela nem viu, ela nem pegou o livro, ela não teve tempo para pegar o livro. Quando eu cheguei, os livros vieram para Fortaleza, que eu fiz o lançamento, eu passei muito tempo sem coragem de ler o texto da Marielle, porque eu fiquei pensando, essa mulher negra, essa mulher homoafetiva, essa mulher vereadora enfrentando as milícias no Rio de Janeiro, como é que ela conseguiu ir até onde foi? Porque ela ia ser cesseada, ela ia ser realmente retirada, como ela foi, de uma forma abrupta, violenta, sanguinária, no começo da vida política dela. Aquela moça tinha possibilidade de virar presidente da República, ela tinha um perfil e uma liderança e uma capacidade imensa de fazer política, né? Então, eu queria que você talvez falasse um pouquinho sobre essa dimensão aí, que você aí já falou um pouquinho, dizendo que a presença política é pequena, né? A política, mesmo nos movimentos dos partidos políticos, as mulheres são sempre minoria também. Por que será, não é? O Observatório se interessa também por isso, Grace? Sim, a gente dialoga nas nossas conversas sobre isso, embora a gente não tenha no momento uma pesquisa nesse sentido, mas é algo que a gente dialoga e a gente realmente só a partir do próprio diálogo a gente já começa a suscitar e a refletir sobre essa importância e essa necessidade, como eu tinha colocado de início na minha fala, da inclusão das mulheres nos espaços de poder e nos espaços de voz. Né? Então, ou seja, dar voz realmente às mulheres. E aí é aquela situação que eu bem pontuei. Ninguém melhor do que nós, mulheres, que vivenciamos um contexto ou um cotidiano de violações sucessivas de direitos para falar, para opinar e para pensar conjuntamente em estratégias a favor das mulheres. E aí, quando eu digo a favor das mulheres, não significa colocar as mulheres em um patamar superior aos homens. Não. Quando eu coloco a favor, é colocá-las no mesmo nível. Muita gente confunde, né, o movimento, dizendo que é um movimento que quer se superar, que quer ser superior ao sexo masculino. Em hipótese nenhuma. Não há essa pretensão. Até porque consideramos que todos e todas são iguais. E é por levantar essa bandeira de que todos e todas são iguais que lutamos, né? Que estamos aqui, aí cada uma dentro das suas atividades, das suas possibilidades. Eu, por exemplo, muito na academia, nas minhas pesquisas, o movimento de mulheres nas ruas. Então, eu acredito que nós ocupamos espaços e em conjunto. Nós avançamos nesse sentido. O que queremos é que as mulheres elas estejam em patamares iguais aos homens, para que elas, do mesmo jeito que o sexo masculino, também tenha poder de decisão, também participe das discussões e das reflexões, porque eu acredito, mais uma vez, que ninguém melhor do que as mulheres para pensar em políticas para as mulheres. Então, é importante que as mulheres, elas tenham essa conscientização ou essa sensibilização. E aí, quando eu digo assim, as mulheres de um modo geral, eu coloco que nós, mulheres, somos mais de 50%, vamos assim dizer, somos mais de 50% da população brasileira, e eu estou falando de Brasil. Somos mais de 50% da população brasileira. Então, nas nossas mãos está a capacidade, vamos assim dizer, de escolher aqueles que irão nos representar. Então, por que não fortalecer estas mulheres, né? As mulheres que estão aí, mulheres de luta, mulheres que realmente, como você bem colocou um exemplo, a Marielle, mulheres que enfrentam realmente, que estão para dar voz às outras mulheres. Então, eu acredito que se nós mulheres, avançarmos nesse sentido, a gente realmente consegue estar, né? E aí as nossas lutas, elas começarão a ter mais sentido, a serem mais visíveis.
porque até as nossas lutas, as nossas vozes nos movimentos estão querendo nos calar. É uma verdade, estão querendo nos calar. O fato que aconteceu com Marielle é um exemplo disso. É calar as vozes das mulheres. Então, ou seja, quantas mulheres elas estão sendo caladas? A violência contra a mulher é calar a voz das mulheres. Então, quando as mulheres, elas não seguem os padrões, ou elas não seguem as normatizações que são impostas pelo gênero, o que é que o sexo oposto faz? Cala as mulheres. E como cala as mulheres? Mata as mulheres. E quando não mata, deixa marcas para o resto da vida dessas mulheres. Então, hoje em dia, o que a gente vivencia é isso. É a tentativa crônica de silenciamento das mulheres. E é por isso que... Você vê nas pesquisas ou nessa tentativa de compreensão sobre esse machismo e sobre essa subserviência, alguma variável que envolva a questão hoje das igrejas pentecostais, evangélicas, em territórios periféricos? Em que medida será que a religião entra até para ratificar esse imaginário paternalista, machista brasileiro, hein? Historicamente, a gente tem sim um peso muito importante das religiões nesse processo de subserviência das mulheres em relação ao sexo masculino. Isso é histórico e isso permanece. Tanto é que uma das variáveis que a gente procura identificar no nosso relatório é se dados referentes à religião, tanto da vítima quanto do agressor, são registrados. E, por exemplo, esses dados eles não aparecem. E olha aí, são dados importantíssimos. Tem que aparecer esses dados. Por quê? Porque a religião ela tem sim, tem peso. O que é que se estabelece no imaginário ainda hoje para o sexo feminino, para as mulheres? A mulher vai se casar e ela tem que desempenhar um papel de quê? De boa mãe e de boa esposa. Então ela tem que ser subserviente, ela tem que ser submissa. Ela responsável pelo cuidado com a casa, pelo cuidado com os filhos, pelo cuidado do próprio marido. E aí entra, quando ela rompe, ou quando ela tenta romper esses papéis, ela é discriminada. Ela é expulsa da igreja, ela é julgada. Então, ou seja, tem todo um impacto sobre essa mulher. O impacto emocional e o impacto físico. Porque quando ela não tenta obedecer pela voz, ela vai obedecer ou ela tenderá a obedecer pela força. Então, ou seja, a gente avalia nesse contexto. Então, a gente sim considera as religiões, ela tem sim um peso, um papel importante nesse processo. E daí a importância das religiões ou desses preceitos religiosos, a gente também repensar, a gente também avançar nesse sentido. Porque, uma vez seguidos, restritamente, eles garantem com que as mulheres elas fiquem, de fato, enclausuradas em papéis que têm que ser rompidos para que a gente atinja um nível de igualdade entre os sexos. Então, é importante sim esse debate. Deixa eu te fazer a última pergunta, o nosso tempo vai já acabar, mas eu queria ainda ouvir de ti, Grace, essa questão do observatório com os grupos minoritários, com os LGBTQI+. Como é que isso está, como é que o Cariri lida com essa diversidade sexual e a presença da fobia a essas pessoas, aos trans, continua muito grande, não é? Há muita violência no Cariri. Sim, tanto é que a minha pesquisa de doutorado, já fazendo um link aí, a minha pesquisa de doutorado foi justamente violência contra esse público na região do Crajubá. Então, eu coletei dados na parada gay, junto com um quantitativo enorme de pessoas de diversidades, né, sexuais. Então, isso é muito claro, isso é muito evidente. A transfobia, né, a homofobia, a LGBTfobia, ela está presente na nossa sociedade. E, mais uma vez, a gente volta para os parâmetros. Então, eu nasci com a genitália masculina, eu tenho que ser homem? Eu nasci com a genitália feminina, eu tenho que ser mulher. E quando eu fujo desse padrão,
Eu sofro as consequências. Eu sou marginalizado, eu sou discriminado, eu não tenho acesso a condições dignas de trabalho, de emprego, e eu tenho evasão rápida escolar. Então, ou seja, a gente sim evidencia isso. É uma realidade na nossa região. Além da violência contra a mulher, altos índices elevados de violência vinculada à LGBTfobia. E esses dados, eles estão cada vez mais sendo discutidos dentro dos espaços universitários, né? Eu falo especificamente também pelo observatório. A gente tem pensado nessa perspectiva, a gente tem dialogado sobre isso, porque é violação, né? Está vinculada a violações de direitos humanos. E a gente acredita que realmente repensar, dialogar e pensar estratégias em conjunto é importante. Tanto é, mais uma vez, que esse dado de orientação sexual e identidade de gênero consta dos nossos registros, mas também a gente não identifica a coleta desses dados nas ocorrências. Então, como é que a gente vai saber se existe sobreposição de violência contra a mulher nessa perspectiva? Porque a mulher, ela pode estar sofrendo violência, ela pode ter a identidade de gênero dela feminina, mas ela pode ter uma orientação homossexual e ela pode estar sofrendo violência por conta disso. Então, é importante que a gente também tenha essa informação. E essa informação, infelizmente, também, em sua maioria, não é registrada. Perfeito, Grace. Que aula! Puxa vida, eu queria dizer que nós estamos aqui encantados em estar lhe ouvindo. É uma contribuição fantástica, é um observatório atuante, importantíssimo, não é? E que faz a diferença numa região que precisa dele, não é? Porque é através das pesquisas que realmente a gente vai conseguir, digamos, que os nossos governantes construam políticas públicas, não é? Junto com a população, e que as mulheres se encorajem também a assumir cargos públicos, não é? A se candidatarem, a serem vereadoras, a estarem lá no Crajubá também, defendendo os seus direitos, com essa voz que não seja uma voz caçada, peada, não é? Retirada. Você fez aí uma abordagem magnífica da situação do Crajubá, do Cariri, os desafios, que são desafios do planeta, não é? No fundo, a gente fala de uma região, mas fala do mundo, e esse mundo é cada vez mais desigual, cada vez mais doente, cada vez mais insustentável, cada vez mais discriminatório, não é? Então a gente vê o avanço aí das lideranças políticas de extrema-direita, né? As visões, a volta da Ku Klux Klan, quando a gente imaginava que isso não aconteceria mais, né? Essa perseguição às diversidades sexuais, e nós sabemos que o que constitui uma sociedade democrática é a diversidade. Então, parabéns ao Observatório, parabéns a você, Grace Albuquerque, pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo na nossa URCA, e dizer que nós vamos acompanhar de perto esse trabalho, queremos cada vez mais que essa plataforma que a gente quer aí integrar os observatórios, que essa plataforma crie as condições para que essas pesquisas sejam divulgadas, sejam conhecidas e que a gente possa cada vez mais conscientizar as mulheres cearenses para essa dramática situação de violência que não é só a física, é especialmente a simbólica, aquela que não deixa você ser quem você é. Então, muito obrigado, nosso tempo acabou, nossa live está no último minuto, mas eu espero que a gente tenha outros encontros. Viva o Observatório da Violência e Direitos Humanos da nossa URCA, da região do Cariri. Longa vida, muitos trabalhos, muita pesquisa e a mudança na vida das mulheres para melhor, para que elas tenham direito a serem seres humanos, tanto quanto os homens. Muito obrigada a você. Obrigada, eu é que agradeço. Um abraço.